Meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno com grata satisfação para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós pretendemos finalizar o capítulo 6, ante o Sinédrio. Estes foram 4 vídeos, em que nós dividimos a abordagem deste capítulo. E agora nós estamos caminhando para a conclusão do mesmo. Nós fizemos esse procedimento, estamos agindo dessa forma com todos os capítulos dessa obra, tentando com isso esmiuçar, chegar no cerne dos ensinamentos evangélicos apresentados pelo Espírito Emmanuel no momento em que ele revive essas cenas tão preciosas do cristianismo primitivo. Então, nós vamos pegar alguns trechos e fazer alguns comentários, da mesma forma como temos agido até aqui. Bom, Estevão está no Sinédrio, ele sofreu as interpelações e acusações pelo juiz da causa, que foi o doutor da lei Saulo de Tarso, que o acusou de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Por ser da tribo de Sacar, natural de Israel, Estevão tem o direito de ter um recurso último antes da punição, que é a defesa. Nós devemos nos lembrar que Estevão compareceu ao Sinédrio sozinho, mesmo porque ele não tinha à sua disposição nenhum recurso adicional, ninguém que fosse conhecedor das leis que pudesse testemunhar ao seu favor, além dos apóstolos bem intencionados, mas que precisavam dar continuidade ao trabalho esse que não era feito pelos doutores da lei, que simplesmente repugnavam os leprosos, os pobres e desvalidos, e eles, portanto, tinham muitas atividades na casa do caminho, recursos já parcos. E os parcos recursos deveriam ser utilizados para suprir as necessidades mais urgentes daqueles pobres que estavam ali, que tinham procurado o concurso da casa do caminho. Então Estevão vai sozinho e no momento em que Saulo de Tarso apresenta essa oportunidade dele defender-se, ele começa a testemunhar os ensinamentos de Jesus, falar sobre o seu evangelho de amor, da simetria que o evangelho do Cristo mantém com os ensinos da lei dos judeus, portanto, dando testemunho da sua fé. Saulo de Tarso fica encolerizado, simplesmente não admite esse tipo de coisa, e o que nós vamos ver nesse vídeo é justamente esse desfecho. Caminhou presto para o acusado, dando a entender que ia caçar-lhe a palavra. E Estevão, intimorato, sem demonstrar qualquer rastro de medo, de incômodo, perante aquela ameaça ostensiva, responde a Saulo: vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Então Saulo de Tarso fica ainda mais encolerizado, bravo, porque nenhuma das armas que Saulo de Tarso utilizava fazia demover Estevão daquele ideal. Então ele estava realmente bastante perturbado. E aí, no momento ápice dessa perturbação, ele grita: basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso, inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E começa a esbofetear Estevão. Começa a esbofetear covardemente Estevão na frente do Sinédrio. E as pessoas ficam ali, algumas horrorizadas, outras engolfadas nesse sentimento de violência pública, e Estevão não reage. Olha só, Estevão é jovem, mais jovem do que Saulo de Tarso, portanto, ele não tinha nenhum privilégio. A libido, os hormônios, a masculinidade, era estuante. Acontece que, veja, a obediência, a resignação, o devotamento, a abnegação de Estevão eram conquistas do espírito. Ele era um jovem como qualquer outro.
que no momento em que nós recebemos um impropério, né? Recebemos um ato de desafiador, uma injúria, uma calúnia, quando alguém nos bate, o nosso instinto é de reagir agressivamente, né? De devolver, de dar o troco. E aí, Emmanuel vai narrar a reflexão íntima de Estevão nesse momento. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo esmurrava sem compaixão, sem recursos de ordem moral, ante a lógica do Evangelho. Recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Não obstante a reforma radical que a influência do Cristo havia imposto às suas concepções mais íntimas, Estevão não podia fugir à dor da indignidade ferida. Entretanto, embora a fortaleza de ânimo que lhe marcasse o caráter, viu-se que ele vertia copiosas lágrimas. Pedia internamente a Jesus que ele conseguisse dar continuidade ao seu testemunho sem fraquejar, sem esmorecer, sem reagir agressivamente. E aí, no momento que Saulo de Tarso vê aquelas postas de sangue misturadas com lágrimas, ele realmente sentiu-se saciado na sua onda de violência. E aí Emmanuel vai dizer: a serenidade de Estevão perturbou ainda mais. Saulo de Tarso não conseguia compreender. Que força era essa? Que força interior era essa? Que alguém sendo esmurrado é incapaz de se defender. Que certeza, que ideal é esse que ele abraçava? Que era capaz de tantas renúncias santificantes. E aí Saulo arremata: analisando a peça condenatória, rogo, seja o réu lapidado. Nesse momento a multidão fica ensandecida. Alguns, nessa onda de violência, tomando corpo, fazendo voz, engrossando, né, esse pedido desesperado de Saulo de Tarso, dando-lhe razão, e outros constrangidos, israelitas que houveram sido tocados pelo verbo inesquecível de Estevão. E aí é o momento que vem a intervenção de Gamaliel. Na obra As Marcas do Cristo, por Hermínio Miranda, Hermínio tem uma passagem em que ele vai falar sobre os amigos de Paulo de Tarso. E aí ele vai citar Gamaliel. Ele vai dizer assim: ao cair sob o impacto da visão de Damasco, que será uma fase, né, da história de Saulo de Tarso que a gente vai acompanhar, Paulo reavaliou no segundo os amigos que até então possuíra. Não é homem de meias medidas. Corta, num só golpe, suas amarras com o passado e projeta-se corajoso no futuro que desconhece, mas no qual pode entrever dificuldades e sofrimentos. Será essa estrada dolorosa de redenção que Paulo de Tarso irá bravamente trilhar, mas que são cenas para os próximos capítulos. Voltando a Gamaliel. Das ruínas do seu passado de fariseu, que no nosso caso ainda é presente, no entanto, salvou-se um amigo e dos grandes, Gamaliel. Também ele, judeu, filho de judeu e até mestre em Israel, rabino respeitado, erudito, tolerante e que, quando chegou a hora certa, recebeu também o Cristo, sem mais forças nem vida para trabalhar para ele. Mas também sem reservas e sem concessões aos preconceitos de sua raça, de seus amigos, de seus parentes, que o consideravam um louco manso. Gamaliel era rabino, doutor da lei, era o tutor de Saulo de Tarso, e ele tinha esse viés sereno de tentar quebrar um pouco dessa empáfia, dessa imponência de Saulo de Tarso. Tentar amenizar as coisas. E como nós vamos ver nessa história, ele intercede a favor de Estevão para que Saulo de Tarso não mate Estevão ali naquele momento mesmo, porque ele já houvera falado que condenava o céu à lapidação. E no final da vida, Gamaliel converte-se ao cristianismo, que é o que nós vamos ver mais tarde nessa obra, vai se
recolher no deserto como um eremita e é tido por seus amigos fariseus como um louco manso. E aí Hermínio vai continuar falando. Na verdade, seria injusto dizer que Gamaliel não trabalhou pelo Cristo. Serviu fielmente, de maneira decisiva, junto ao espírito ardente de Paulo. Foi quem pregou ao jovem discípulo a moderação e a tolerância diante dos primeiros cristãos, salvando alguns da morte certa. Foi quem acolheu Paulo, ainda Saulo, depois de Damasco, e debateu com o discípulo a crise espiritual em que este mergulhara. Foi quem aconselhou um período de retiro para meditação e amadurecimento. Foi quem o instruiu na lei antiga e o introduziu sutilmente ao exame da Boa Nova. Parece que se despede de Saulo à porta dos fundos do farisaísmo e vai recebê-lo à soleira do cristianismo, para entregá-lo a outros companheiros, pois que ele, velho e cansado no corpo, está com a sua tarefa concluída. É Moisés entregando a Josué a terra da promissão. Este é Gamaliel. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que Gamaliel se manifesta a favor de Estevão e diz: tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço, até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. Então ele intercede para que Estevão não seja morto ali mesmo, seja pelo menos preso. E Saulo de Tarso aquece, primeiro pelo respeito que deve a Gamaliel, e adiciona: e eu proponho igualmente investigações mais amplas sobre as atividades supostamente piedosas dos perigosos crentes do caminho, a fim de que se extirpe na raiz a noção de indisciplina por eles criada contra a lei de Moisés. E ali mesmo, Saulo de Tarso houvera sido autorizado para perseguir os cristãos. Meus amigos, essa é a obra Paulo e Estevão. Estevão então termina preso ao calabouço, aguardando a sua sentença final. E a partir do próximo vídeo nós começaremos a falar sobre as primeiras perseguições aos cristãos. Até a próxima então, se Jesus permitir.